Hoje vamos ler alguns versículos nos Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. Durante esta semana, nós temos considerado uma parte da carta que Paulo escreveu à igreja em Filipos. Hoje vamos ler em Atos 16, notando os primeiros contatos que Paulo teve com aqueles filipenses. Atos capítulo 16, e vamos escolher alguns versículos apenas, começando no versículo 9. 10, versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Observe bem o final deste versículo 10. Concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Versículo 14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Repara neste versículo que o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Versículo 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Agora vamos até o versículo 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. É só isto que vamos ler. Deus há de abençoar ricamente esta pequena porção da sua palavra. Este capítulo 16 da carta aos Filipenses nos mostra como o apóstolo Paulo e seus companheiros Lucas, Silas e Timóteo chegaram em Filipos. Nos mostra também o que aconteceu quando chegaram naquela cidade. E se você ler este capítulo, logo você vai observar um detalhe importante. Você vai ver que tudo isto foi planejado, mas não foi planejado pelos filipenses. Não foi planejado por Paulo e seus companheiros. Tudo o que aconteceu aqui foi planejado por Deus.
E eu gostaria de destacar isto logo no início, para ver como Deus estava operando naquela ocasião, naquela cidade. Nós começamos a leitura no versículo 9, notando como Paulo e seus 3 colegas estavam na cidade de Troas, recebendo instruções de Deus. Eles deixaram aquela cidade, atravessaram o mar para a Europa, chegaram em Neápolis e logo em seguida na cidade de Filipos. Foram até Filipos, como diz o versículo 10, concluindo que o Senhor os chamava para anunciar o Evangelho para aquele povo. Observe bem este detalhe. Eles foram para Filipos porque estavam convictos disto. O Senhor os chamava. Não foram para Filipos porque alguém os mandou, algum ser humano, alguma organização. Não foram para Filipos porque eles achavam que seria importante estabelecer uma igreja naquela cidade. Eles foram para Filipos porque eles sentiram que Deus estava chamando para aquele lugar. E quando chegaram em Filipos, lembra daquele sábado, quando saíram da cidade e à beira do rio encontraram uma senhora chamada Lídia e começaram a falar do Evangelho. E lembra como destacamos na leitura que o Senhor abriu o coração da Lídia e ela recebeu a palavra. Não foi Paulo que convenceu a Lídia. Não foi Paulo que converteu a Lídia. Não foi ela que quis receber. Foi Deus que lhe abriu o coração. É verdade que Paulo explicou o Evangelho. É verdade que ela, da sua livre e espontânea vontade, aceitou a pregação do Evangelho. Mas atrás de tudo isto, e por cima de tudo isto, Deus lhe abriu o coração. E o que Deus está destacando neste capítulo é este fato. Os pregadores foram para Filipos porque Deus os mandou. Aquela senhora recebeu a mensagem porque Deus lhe abriu o coração. Foi Deus que estava operando. Ele que planejou, Ele que estava fazendo tudo. E se nós observamos isto, aprendemos uma lição. Que em tudo isto, quem tomou a iniciativa foi Deus. Sabe, desde o começo da Bíblia até o fim, é sempre isto que vemos. Deus tomando a iniciativa, buscando os pecadores, querendo salvar os pecadores. Tudo nasceu no coração de Deus. O plano de salvação, o desejo de nos salvar. Tudo começou com Ele. Ele tomou a iniciativa. Ele que veio buscar e salvar os perdidos. Você vê isso logo no começo da Bíblia. Você conhece bem a história de Adão e Eva, como eles pecaram contra Deus, e logo depois do seu pecado, eles tentaram, pelo seu próprio esforço, remediar aquela situação, mas não deu. Logo eles ouviram a voz do Senhor Deus naquele jardim e tiveram medo, fugiram e esconderam entre as árvores do jardim. Eles não tentaram voltar a Deus, eles não tomaram a iniciativa de buscar a Deus, eles fugiram, eles esconderam, eles tiveram medo, mas foi Deus quem tomou a iniciativa. Deus veio do céu, Deus entrou no jardim, Deus que lançou a pergunta: onde estás? Você pode ler os primeiros capítulos de Gênesis e não vai achar em nenhum lugar que Adão perguntou: onde está o meu Deus? Ele não procurou o caminho de volta, ele não procurou uma reconciliação, ele escondeu. E em esconder, revelou o seu desejo de permanecer longe de Deus. Não queria uma aproximação, queria ficar longe.
foi assim no início. Deus buscando e o homem escondendo. Deus procurando e o homem fugindo. Foi assim no início, é assim hoje. Sempre tem sido assim. Deus ainda procura, o homem ainda esconde. Não quer ouvir a voz de Deus. Não se sente muito bem quando ouve a palavra de Deus. A consciência acusa. Os seus pecados voltam à memória. E ele sabe que não está em condições para encontrar com Deus, que tudo não está bem entre ele e Deus. E ele prefere esconder. Prefere ficar longe. Ele esconde, mas Deus procura. Lembra o que Jesus Cristo disse? O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Foi ele quem veio, lá da glória, passando pela manjedoura de Belém, buscando o perdido, até o Calvário. Deu a sua vida sobre a cruz, morreu para salvar os pecadores. Ele tomou a iniciativa, ele veio. É por isso que lemos em Romanos capítulo 1 que o Evangelho é de Deus. Essa mensagem de boas novas é de Deus porque originou no seu coração, vem dele para nós. Deus está buscando pecadores. Foi por esta razão que o Evangelho chegou em Filipos. Deus quis salvar os filipenses. Enviou Paulo e mais alguns outros para aquele lugar, para anunciar a mensagem do Evangelho. E quando aqueles chegaram e pregaram o Evangelho, não foram eles que converteram os filipenses. Deus fez a obra, abrindo o coração e salvando pecadores. Lembra, nestas noites passadas, quando estávamos estudando em Filipenses capítulo 1, notamos o versículo 6. Paulo disse aos filipenses no versículo 6, aquele que começou a boa obra entre vós, aperfeiçoará aquela mesma obra. Aquele que começou a boa obra foi Deus. Se Deus mandou o Evangelho para Filipos, quase 2000 anos atrás, eu dou graças a Deus que Ele tem mandado o Evangelho para São Carlos, em nossos dias. Deus ainda está buscando. Jesus Cristo veio buscar e salvar o perdido. E embora a maioria continue fugindo e continuam escondendo, Ele ainda chama, Ele ainda procura. E nesta noite, nós não estamos aqui para realizar um culto religioso. Não estamos aqui para pregar a nossa religião. A verdade é que a religião não nos interessa. Mas estamos aqui para anunciar o Evangelho, porque Ele está buscando pecadores. E é o desejo de Deus que cada pessoa aqui presente possa deixar o seu esconderijo, deixar de lado o seu medo e voltar a Deus. Você precisa encontrar com Ele. Você pode encontrá-lo hoje. Você vai encontrar com Ele um dia. Mas você tem uma escolha. Hoje você pode encontrá-lo em graça e receber das suas mãos a salvação. Ele quer te achar hoje, porque Ele quer te abençoar. Se você recusar, continuar escondendo, atrás de uma religião, atrás dos seus compromissos,
Se você ainda recusar encontrá-lo, um dia terá de encontrá-lo. Não mais como Salvador, não mais em graça, mas em juízo. É inevitável. Todos nós teremos de comparecer perante Ele. Mas Ele quer te salvar agora. Ele quer te abençoar. Ele veio buscar. Quando aqueles homens chegaram em Filipos pregando o Evangelho, enviados por Deus, Deus estava operando. Não só no caso da Lídia, mas em outros casos que vemos no final do capítulo. Havia uma moça endemoninhada e ela seguia Paulo e seus colegas durante vários dias. E nós acabamos de ler o que ela dizia. Eram palavras de verdade. Ela dizia: estes homens que nos anunciam o caminho de salvação são do Deus Altíssimo. Eu quero considerar apenas a mensagem daqueles pregadores. Foram enviados por Deus. Mas qual foi a mensagem que levaram? Ouça o que aquela moça disse. Estes homens que nos anunciam o caminho de salvação. Era isto que Paulo estava ensinando. Eles estavam anunciando o caminho de salvação. Eles não chegaram em Filipos para estabelecer uma religião nova. Eles não foram lá para ensinar certas doutrinas que vieram de Jerusalém. Eles foram para anunciar o caminho de salvação. Quem precisa de salvação é aquele que está em perigo. Quem precisa de salvação é aquele que não pode salvar-se a si mesmo. Aquele que não está em perigo não precisa ser salvo. Aquele que pode se livrar de qualquer situação em que esteja, não precisa que alguém o salve. Mas Paulo foi até Filipos anunciando o caminho de salvação, porque aquele povo precisava ser salvo. Aquele povo estava em perigo, e aquele povo não podia salvar-se pelo seu próprio esforço. E eu digo mais, o povo de São Carlos precisa ser salvo, pelas mesmas razões. Está em perigo, incapaz de livrar-se daquele perigo. Talvez você nunca sentiu isto. Talvez você nunca parou para pensar nisto. Tem vivido a sua vida como todo mundo vive, procurando fazer o melhor possível, ser honesto, direito, evitando os vícios, pecados e crimes. E você nunca parou para pensar neste fato, que você é, apesar de tudo, pecador. Eu sei que você sabe que é pecador. Nenhum de nós teria coragem de dizer: eu não sou pecador, eu nunca pequei. Sabemos que não somos perfeitos. Sabemos que erramos, que pecamos. Todos nós. Mas pense. Deus peca? Claro que não. Deus pode permitir que o pecado entre no céu? Deus pode receber-nos na sua presença com todo o nosso pecado? Você sabe que não. A Bíblia diz, em Isaías 59, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus.
os pecados que você já tem. Não precisa pecar mais, mas o que já tem, já fez uma separação. Talvez você não concorde, mas eu vou citar mais alguns versículos da Bíblia para o que Deus pensa. Não vamos nos preocupar com aquilo que os outros pensam, com aquilo que os homens ensinam, mas veja o que Deus diz a respeito de nós. Na Bíblia, em Salmo número 14, lemos que Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se houvesse um que buscasse a Deus. Sabe o que ele disse? Olhando o mundo inteiro, Deus disse em Salmo 14, desviaram-se todos. Desviaram-se todos. Aquela palavra todos inclui cada um de nós. Desviaram-se todos. Juntamente se fizeram imundos. Ele disse, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Desviaram-se todos. Os nossos pecados fizeram a separação. Deus diz que todos nós temos desviado dele. Confirmando isto, eu vou citar Isaías capítulo 53, versículo 6. Diz em Isaías 53, todos nós, mais uma vez aquela palavra todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um tem desviado pelo seu caminho. Todos nós, desgarrados. Cada um, sem exceção alguma, tem desviado. Meu amigo, aprenda isto hoje. O pecado é coisa séria e tem trazido consequências sérias para cada um aqui. O pecado separa o homem de Deus. E em consequência, embora você talvez não tenha pensado nisso, nunca percebeu e nunca sentiu, a realidade é que você se acha longe dele, separado dele, por causa do pecado. E pior, se continuar assim até o fim da sua vida. Jesus Cristo disse, se morrer no seu pecado, aonde eu estou, não podem vir. Aquele que morrer separado de Deus pelo pecado, Jesus Cristo disse, não pode vir aonde eu estou. Ele está no céu e o pecado está impedindo que você chegue lá. Este é o seu perigo. Apesar da sua vida honesta, apesar da sua vida correta, você sente e sabe que é um pecador. E saiba, meus amigos, este pecado, embora pareça pequena aos seus olhos, está levando você para o inferno. Já separou você de Deus. Está impedindo que você chegue ao céu. É por isso que precisa de uma salvação. Porque você está em perigo. Em perigo por causa do pecado. E não só por causa do pecado, mas por causa da sua falta de capacidade de salvar-se ou livrar-se desta situação. Não há meios pelos quais você possa livrar-se do pecado. Você nunca pode desfazer o que já fez.
já tem pecado, já está separado dele, e pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio mérito, nunca, jamais poderá chegar a Deus. É impossível. As orações não podem remover o pecado. Mesmo se você tente fazer penitências, mesmo se você sofrer tudo o que é possível sofrer, isso não paga a sua dívida. Isso não remove os seus pecados. Mesmo se você chorar rios de lágrimas de arrependimento, isto não lava a sua alma. Se você começa a partir de hoje querendo trabalhar qual escravo para agradar a Deus e pagar pelas suas faltas, jamais pode conseguir. Se você resolver guardar a lei de Deus, mesmo se conseguir, isto não vai te salvar. O pecado já estragou tudo, já te afastou de Deus. Você não pode voltar pela sua própria força. É por isto que você precisa de uma salvação, porque você está em perigo por causa do pecado e numa situação tão desesperada que você não tem com que se salvar. Mas aqueles homens, Lucas e Silas e Timóteo, foram para Filipos anunciando o caminho de salvação. E graças a Deus, há um caminho de salvação. O seu caso, se não fosse a intervenção de Deus, é um caso perdido. Mas hoje não é um caso perdido. Há esperança, temos boas novas, há salvação, e tudo isto veio de Deus, o Deus contra quem pecamos. Nós não inventamos a salvação, nós não conseguimos pela nossa sabedoria, pelo nosso mérito, mas Deus, pela sua graça infinita, Ele separou, Ele oferece, Ele quer nos salvar, Ele pode salvar você agora. Permite-me citar mais alguns versículos da Bíblia, porque a palavra de Deus é muito mais importante do que qualquer coisa que eu possa dizer. Em Efésios 2, versículos 8 e 9, lemos o seguinte: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Palavras preciosas. Deixe-me citar outra vez e pense bem no que Deus está dizendo. Pela graça sois salvos. Não por mérito nosso, não através das nossas penitências e orações e sofrimentos, é pela graça. Deus oferece aquilo que não merecemos. Pela graça sois salvos por meio da fé. Não por meio de uma religião, não por meio de alguma obra nossa, não por meio de algum trato que fazemos com Deus, prometendo não mais fazer aquilo nem aquilo outro, se Ele nos der em troca a salvação. Não é por nenhuma coisa assim. Pela graça sois salvos por meio da fé. Pela simples fé podemos ser salvos. Ele acrescenta: vem de vós, é dom de Deus. Deus está querendo dar de graça esta salvação. E para que ninguém tenha mais dúvidas, ele ainda acrescenta: isto não vem de obras, para que ninguém se glorie. Você nunca poderá fazer obra alguma que possa trazer a salvação. Como é então que podemos ter esta salvação?
Sabe que quando aquela moça em Filipos disse, estes homens anunciam o caminho de salvação, começou um alvoroço tal naquela cidade, que Paulo e Silas foram presos, açoitados, lançados numa cela fria e escura, os seus pés amarrados no tronco. Naquela prisão, eles passaram algumas horas. Anoiteceu, quando era quase meia-noite, Deus se manifestou outra vez. Um terremoto sacudiu o que eu faça para me salvar. Talvez seja a pergunta que você está querendo fazer. Já que você está com o perigo em que está, pela primeira vez entendendo que você precisa ser salvo, e sabendo agora que não pode salvar-se pelo seu próprio esforço ou mérito, você quer ser salvo e não sabe como. Aquele carcereiro não sabia, e ele perguntou, o que é necessário? O que é que eu preciso fazer para me salvar? Ouça bem a resposta. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Crê no Senhor Jesus e será salvo. A simplicidade destas palavras é impressionante. Lembra daqueles versículos que já citamos em Efésios? Pela graça sois salvos por meio da fé. Veja outra vez aqui. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Se você quer a salvação, só pode ser nestes termos. Quem crê será salvo. É tão fácil que se torna difícil, porque o ser humano não quer uma salvação nestes termos. O ser humano geralmente quer uma salvação em que ele pode se gloriar. Ele quer fazer algo, pagar pela sua falta, sofrer alguma coisa. Ele quer participar. E aquele que quer acrescentar algo à obra de Cristo jamais chegará ao céu. Para você ser salvo, você tem que renunciar os seus próprios esforços. Entender que você não merece essa salvação. Tem que deixar tudo por conta de Jesus Cristo. Sabe? Ele morreu sobre a cruz para salvar os pecadores. Você conhece bem a história da morte dele. Todo mundo sabe que ele morreu. Mas saiba que ele morreu pelos pecadores. E antes de morrer naquela cruz, ele clamou com grande voz e disse, está consumado. Está consumado. Ele terminou a obra de salvação. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, diz a Bíblia. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Ele morreu pelos ímpios. Ele morreu pelos pecadores. E agora diz a Bíblia, todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Repare bem uma coisa. Não é todo aquele que acredita na Bíblia. Não é todo aquele que acredita em certos fatos a respeito de Cristo. Não é isto que salva. A própria Bíblia nos diz que até os demônios creem. E eles não são salvos. Os demônios acreditam em Deus e jamais serão salvos. Mas para salvar a sua alma não é só acreditar em Deus, é crer em Jesus Cristo.
confiar nele, entender que ele é capaz de salvar, ele é suficiente para salvar. Você não precisa acrescentar mais nada, você não pode acrescentar mais nada, você tem que renunciar aos seus méritos, os seus esforços e descansar unicamente no valor do sacrifício de Jesus Cristo. Quem confia nele, quem descansa nele, quem crê nele, tem a vida eterna. O próprio Jesus Cristo disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha a vida eterna. Os homens complicam tanto este assunto de salvação, com tantas ideias e opiniões diversas. Mas ouça mais uma vez em terminar a simplicidade das palavras de Cristo. Não acrescente mais nada. Jesus Cristo nunca mentiu. Pode aceitar a palavra dele. E ele disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê. Você pergunta: crer? E que mais que eu preciso? Ouvindo aquelas palavras de Cristo, eu acho que nem preciso responder tal pergunta. Todo aquele que nele crê. E mais nada. Aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Que vocês possam entender que o pecado é coisa séria. Já separou você de Deus. Já está levando você para o inferno. Mas Jesus Cristo morreu para salvar você. E Ele te oferece hoje de graça a vida eterna, pela simples fé. Crê nele e será salvo.